Olá! Entre duelos e alianças políticas, a década de 50 em São Luís foi marcada por eventos que levaram o Maranhão ao centro dos holofotes. Greves, novas figuras na política, o clamor pelo poder popular fizeram com que a Atenas brasileira passasse a ser conhecida como Ilha Rebelde. Os conflitos gerados pela greve de 51, a resistência e a forte presença do rádio ao lado do povo são registrados numa narrativa emocionante que você acompanha aqui no faixanobre.doc. Com direção de Joaquim Eichel, fica agora com São Luís, 1951. São Luís do Maranhão, de há poucos dias, de suas numerosas igrejas, a ordem sossegada parecia espraiar-se para toda São Luís. O povo, sempre bem com Deus, mantinha-se melhor com os homens, acrescentando páginas claras na história tricentenária da cidade ainda hoje colonial no aspecto. Entretanto, São Luís do Maranhão parece que cansou de viver em paz. O Brasil estava vindo de uma fase ditatorial, né? Nós estávamos começando a praticar novamente a democracia, né? O país estava se reconstitucionalizando e a grande novidade nessa fase nova que o Brasil estava vivendo, sobretudo no Maranhão, era a presença de uma figura que passou algum tempo nessa fase ditatorial aqui no Maranhão, na época do interventor Martins de Almeida, que foi um camarada chamado Vitorino de Brito Freire, né, que veio para cá, para São Luís, nos anos 30, 1932, 33, para ser o secretário-geral da interventoria. Mas o Vitorino, né, quando o Paulo Ramos foi nomeado interventor, uma das exigências do Paulo Ramos, para o Getúlio, dele aceitar, era do Vitorino não ficar aqui. Mas quando veio a redemocratização, o Vitorino volta. E volta forte, porque o candidato a presidente da República, em 45, 46, foi uma pessoa que era amicíssima dele, que ele vivia exatamente na cozinha e na copa desse general, que era o general Eurico Dutra, né? E é esse cidadão que vai ser o candidato do PSD, partido do qual o Vitorino fazia parte, e se elege então presidente da República, e o Vitorino volta com toda a força, com todo o esplendor, na plenitude do seu prestígio no Palácio do Catete. E vem para o Maranhão, né, e se associa inicialmente, tenta fazer uma composição com duas figuras emblemáticas da política do Maranhão, que era o Genésio Rego e Clodomir Cardoso. Se compõe porque ele não tinha partido, o PSD, que era o partido do governo, estava na mão do Genésio e do Clodomir. Eles se compõem, mas logo depois rompem. E o Vitorino, né, fica sem partido. Mas o Vitorino era tão sagaz e tinha tanta força que ele consegue, à última hora, uma legenda de aluguel, que era o Partido Proletário do Brasil. Você imagina, o Vitorino como a legenda do Partido Proletário do Brasil, que era uma legenda de esquerda, né? Então ele traz essa legenda para cá, né? Faz do Sebastião Acho da Silva o candidato, né, do que ele queria, e elege o Acho da Silva. Na sucessão do Sebastião Acho da Silva, o Vitorino, que já estava muito mais forte ainda, ele vai buscar de novo no interior do estado um homem para suceder o Acho da Silva. Quem é esse homem? Eugênio Barros, que tinha praticamente o mesmo perfil do Acho. E àquela altura dos acontecimentos, ele já tinha reconquistado o PSD, né, que ele tinha perdido, né, ficou com o Genésio e com o Clodomir, mas ele reconquista o PSD, mas depois ele larga o PSD, ele não quer. Ele funda um partido para ele, PST, Partido Social Trabalhista. É por esse partido que o Eugênio se candidata a governador, com o Renato Acha, filho do Sebastião Acha, do ex-governador, como vice. Vitorino, digamos assim, é um caso clássico desse tipo, porque a ascensão dele como chefe oligárquico no Maranhão foi relacionada a essa relação pessoal, né, com o presidente Eurico Gaspar Dutra, a presença dele, né, junto, né, à liderança nacional do principal partido da época, que era o PSD, e
por conta desse conjunto de relações, ele vai ser sempre visto, né, no Maranhão como uma espécie de invasor, né, um aventureiro que veio de Pernambuco para tomar conta do Maranhão, ou, mais precisamente, um cara que foi mandado pelo poder central localizado lá no Rio de Janeiro. Tanto que o apelido de Vitorino era, e ele próprio gostava de ressaltar isso, é que ele era um homem da copa e cozinha do Palácio do Catete, ou seja, ele era de dentro do Palácio do Governo. O senhor César Abud, que durante algum tempo respondeu pela chefia do Executivo maranhense, e o general Edgar Dino Pinta, comandante da 10ª Região Militar, analisam os últimos acontecimentos. E o problema todo foi que durante a eleição, o candidato das oposições era um comerciante também, que era sócio de uma firma, Francisco Aguiar, o senhor Saturnino Belo, chamado de Sato Belo. E durante essa eleição, a apuração das eleições, Sato Belo morre. Com a morte de Sato Belo, todo mundo esperava que tivesse uma nova eleição. Todo mundo está desambientado com a regra da democracia, como ia ser ou não. Mas, para palavras políticas, tinha que ter nova eleição. Mas não foi essa decisão do TRE do Maranhão, Tribunal de Justiça, que na época comandava isso aí. A decisão foi que o sobrevivente, no caso o senhor Gelio Barro, seria diplomado governador do estado, né? Aí veio um movimento que já estava agitado, que a campanha foi dura, com um combate de oposição contra o governo, né? Extrapolou, ele dizia que ele não fica, nós não aceitamos, ele não entra no palácio, né? E o governador eleito surpreendeu todo mundo, porque não esperou em Caxias ter decisão para ele vir. Ele disse que tinha que tomar posse até o dia tal e que ele vinha e ia tomar posse. E veio e deram posse para ele no Tribunal de Justiça. Isso o povo, sem poder ter acesso a palácio, nem o que hoje se chama Avenida Pedro II. Tinham colocado um bloqueio de tropa na altura da Igreja da Sé, e que a cidade para lá, se dizia na época, o governo não passa. E daqui até o palácio, o povo não entra. Para entender o significado da greve de 51, é preciso destacar bastante exatamente o papel, né, do candidato a governador pelas oposições coligadas, Saturnino Belo. Ou seja, ele vai, né, romper com Vitorino Freire, se candidata, né, pelo outro grupo, e no decorrer da campanha, ou seja, uma campanha extremamente tensa, com inúmeros casos de conflito, inclusive com mortos, que depois começa uma apuração extremamente demorada, extremamente longa, né? No meio dessa operação ele tem um ataque cardíaco e morre. E exatamente no momento em que a fraude estava campeando, a máquina da fraude estava funcionando. Essa situação da morte de Saturnino Belo gera uma comoção popular extraordinária. As fotos de época, elas são assim, extraordinárias, em primeiro lugar, pela quantidade de pessoas. A estimativa é mais ou menos de 20, 25 mil pessoas participando do enterro do Saturnino Belo, numa época em que a cidade, ou seja, a cidade, melhor dizer não, a ilha de São Luís toda tinha 120 mil habitantes, ou seja, 1/6 da população por baixo estava lá participando do enterro, né, do Saturnino Belo. Essa comoção popular se prolonga depois, né, ao longo da greve, né? Ou seja, a greve é marcada exatamente pela grande mobilização, ou seja, com mobilizações cotidianas de 5, 10, 15 mil pessoas, né, participando das atividades, participando dos comícios durante, né, os mais de 18 dias de greve. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ao transitar pelas ruas, faz-se acompanhar de 2 soldados. O ministro da Justiça, senhor Negrão de Lima, transporta-se ao Maranhão para estudar in loco a natureza dos fatos. No 24º BC, inicia-se a primeira conferência, fim da qual
o ministro e o general Edgardino concedem uma entrevista coletiva à imprensa relatando as conclusões iniciais. Há tanto repórter que se formou um comitê de imprensa, o que traduz a gravidade da situação. A única vez que se desenhou um conflito tete a tete de polícia com populares foi quando Eugênio Barros chegou de volta a São Luís e entrou no Palácio do Governo pela Avenida Beira-Mar. E ao tomar conhecimento disso, os líderes do movimento grevista insuflaram o povo para ir ocupar o palácio. Aí é que aparece a figura do bota para moer, não é? Essa figura folclórica que tem aqui em São Luís, que bota ele na frente porque diziam que ele era doido, né? E dão a bandeira do Maranhão para ele ir bem na frente comandando, né? De certa maneira, a oposição também quis utilizá-lo. E uma vez ele foi encarregado de chegar, havia um local que chamava a divisão, tinha um nomezinho da guerra que tinha havido. E então teve um trechinho que uma vez botaram o Manoel para ele entrar. Ele disse, não, daqui não passa. Aí que ele pega essa bandeira e vai, né? Quando ele chega ali no Hotel Central, né? Ali tem um chamado Paralelo 38, dali ninguém passava mais. Ali havia um cordão de isolamento. Ficava da praça do Hotel Central à Igreja da Sé. Todo mundo entrincheirado de balas, os soldados da Polícia Militar. E lá no palácio eles foram recebidos com uma linha de 3 ou 4 metralhadores, uns fuzis lá, e foram contidos ali na esquina da Igreja da Sé. Além de Bota pra Moer, outro personagem curioso, né, da greve de 51 é o famoso general Bastinhos, né, e que também exemplifica esse radicalismo verbal, né, que fez parte da greve, que tinha, digamos, uma ideia geral. Qual era? Dizer que o Maranhão estava à beira de uma guerra civil e, dessa maneira, provocar o governo federal, no caso, o recém-empossado presidente Vargas, a decretar a intervenção federal no Estado. Ou seja, foi a forma que eles consideraram para derrotar, eliminar Eugênio Barros e Vitorino, ou seja, via intervenção federal. E aí, o que faz o general Bastinhos? O general Bastinhos, um belo dia, anuncia através de um telegrama que o interior do Maranhão estava em pé de guerra. Que ele, à frente de 12 mil homens, no famoso Exército de Libertação do Sertão, estava saindo, né, do sertão ali da região de Barão de Grajaú, de Pastos Bons, comandando esse exército, vindo para a capital para derrubar Eugênio Barros. Na mesma hora que a notícia começa a chegar por meio de telegrama, começa a se espalhar via os correspondentes que estavam aqui e, né, voltam a falar, nova balaiada no Maranhão, nova guerra civil no Maranhão, etc e tal. Mandaram um destacamento de 50 soldados para derrotar o general Bastinho e esses 50 deram conta. Porque, na verdade, ele só regimentou uns 4, 5 capangas e tudo mais por ali para fazer o negócio. Quem vai sacar, né, esse aspecto da greve, né, foi um editorial do jornal Estado de São Paulo, que, comentando esses diferentes episódios, e muito especialmente os 12 mil homens, né, na verdade eram 12 milhões, então o famoso sobrenome aqui no interior ali da região de Grajaú, né, tem várias dessa família por aqui, na verdade eram 12 ou 10 milhões que estavam lá junto com ele, que disse, olha, tem que ter cuidado com essa greve do Maranhão, porque em larga medida ela pode ser somente uma guerra de telegramas, ou seja, é uma guerra de factoides e sensacionalismo que está acontecendo e a gente está levando muito a sério o que pode ser tudo, mas não pode ser nada, né? O ministro da Justiça relata o interesse do governo federal em encontrar uma fórmula rápida para pacificar o Maranhão. Sai o senhor Negrão de Lima à rua para auscultar o pensamento do povo. O homem da rua não demora em fazer conhecer sua opinião. Os populares vão se juntando ao redor do ministro.
a aglomeração cresce a ponto de transformar-se em verdadeira onda humana a acompanhar o representante da capital federal. Dessa maneira, o ministro Negrão de Lima vai se desincumbindo da primeira parte de sua missão: colocar-se ao par da verdadeira significação dos fatos em São Luís. Naquela época, a oposição tinha uma bancada muito expressiva. Era coisa de disputa muito, assim, muito igual entre o governo e a oposição. Não só aqui na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal. Havia muitos políticos. Então, resultado disso é que as oposições se organizaram, as coligações que se formaram para garantir uma nova situação contra a política vitorinista. O que realmente detonou os ânimos contra a situação política estabelecida foi a grande fraude política que fizeram, fraude eleitoral, aliás, que aconteceu no momento em que se elegia o industrial Saturnino Belo, que teve seus votos depurados no Tribunal Eleitoral. Isso causou uma revolta muito grande, porque ele era muito benquisto e o povo via que era através dele que conseguiria mudar o sistema político no Maranhão. Bastou ao ministro percorrer alguns quilômetros para inteirar-se de modo suficiente com relação às pretensões populares. Depois de sentir o Maranhão das ruas, era necessário examinar os problemas locais pelo prisma do governador e das oposições coligadas. Havia já um movimento ou um sentimento de necessidade de mudança do clima político que muita gente achava que era responsável por essa situação toda. Na verdade, em termos políticos, havia a predominância de um partido só, o Partido Social Democrático, que era capitaneado aqui pelo senador Vitorino Freire, e que era a maior força política que tinha no Maranhão. E concentrava todo o poder político em suas mãos, de forma que isso também criava um clima de insatisfação na época anterior, já bem anterior, até prestes a eclodir o movimento grevista no Maranhão. Mas então, qual é o sentimento de mudança, né, que se tem com a greve de 51? Né? Ora, se o Vitorino era a ocupação, né, se tratava da libertação do Maranhão. Né? E a greve criou uma das imagens mais importantes e mais significativas e que tem efeitos e funciona até hoje, que é exatamente a imagem de São Luís como ilha rebelde. Né? A defesa do Maranhão, a libertação do Maranhão, era a defesa da ilha, das tradições da ilha rebelde, que era também o quê? Atenas brasileira. Então a ilha era rebelde, culta, né? Vamos chamar também de Esparta, exatamente por conta, né, dessa rebelião, de forma que o movimento era um movimento de defesa dessa tradição, dessa história do Maranhão. Né? E que deixa, nesse sentido, um dos legados mais importantes da própria greve. Né? Nesse processo, por exemplo, quando numa primeira etapa eles conseguiram um afastamento temporário do Eugênio Barros, houve todo um movimento dos grevistas para começar a remodelar o próprio espaço urbano, começando a falar o quê? Começando a falar da João Lisboa, não mais, né, com esse nome, mas sim como Praça da Liberdade. Se propõe na época, por exemplo, uma estátua da Liberdade do Maranhão. O próprio projeto da estátua da Liberdade do Maranhão, que seria localizada exatamente na atual Praça João Lisboa, ele é bem indicativo de como eles vão associar a história, a tradição com, né, essa luta de libertação. A pergunta que causa espécie é a seguinte: como um movimento assim, só limitado a São Luís, pode durar tanto tempo e ter tanta repercussão e sensibilizar tanta população a ponto de nada funcionar?
Nada, não funcionava nada, nem colégio, nem repartições, nem médicos, nada que você quisesse funcionava em São Luís. Como é possível interpretar, né, o papel da multidão na história, o papel da multidão na greve de 51? Há uma série de leituras e visões conservadoras que tentam, digamos, menosprezar, né, a forma de participação da multidão como eminentemente retrógrada. Mas quando a gente percebe, né, o porquê houve a mobilização e tudo mais, a gente vai perceber, vai, digamos assim, tentar apontar alguns aspectos. Em primeiro lugar, que essa mobilização ela tem um sentido quase que religioso, né? Porque da morte do Saturnino Belo, né, passando por vários outros, né, episódios da greve, né, a greve é profundamente marcada pelo conflito e pela morte. O primeiro grande herói, antes inclusive da greve, é um trabalhador, né, chamado João Evangelista, morador do que hoje é a região da Vala da Macaúba, que, né, foi morto num episódio de um comício, né, de Ademar de Barros aqui em São Luís, em que, em pleno comício, apagam a luz da cidade. Imagina uma cidade que está tendo um comício, o adversário manda apagar a luz e com a cidade às escuras a polícia ataca a multidão baixando o cacete. No meio dessa porradaria morre o João Evangelista. Então, o João Evangelista já vai ser tratado, né, como o primeiro grande, né, mártir das oposições coligadas. As oposições coligadas reúnem-se no Hotel Central. Presidentes do PR, UDN, Partido Social Progressista, PSD, PTB, PL e o vice-governador Antenor Abreu representam os partidos que formam as oposições coligadas. Bom, Lino Machado foi constituinte, né, em 46 e depois foi deputado federal, né? Clodomir Cardoso foi senador, primeiro senador do Maranhão depois da redemocratização também, né? E Genésio Rego, deputado federal. Milé, deputado federal, né? Deputado federal. Neiva Moreira começou como deputado estadual, foi o primeiro deputado estadual. Depois foi, ele era muito acusado e ele era o grande líder popular desse movimento grevista, era ele. E o governo resolveu, inclusive, até atribuir a ele, né, tentando estigmatizá-lo, tentando incriminá-lo, dizer que ele é quem mandava fazer esses incêndios. Daí botaram até o apelido dele nessa época de Caramuru, né? Ele pegou um apelido nessa época de Caramuru, porque dizia que ele incendiava a cidade, né? Como o pessoal dizia que do outro lado quem fazia isso era Mário Flecha. Incendiada São Luís. No bairro de Caratatina, o fogo começou na residência de Arthur Urso. Casas de pau a pique cobertas de palha, ressequidas e ligadas umas às outras, constituem material de fácil combustão. O fogo irrompia sempre entre 12 e 15 horas, quando o calor do sol era mais forte, fazendo supor a alguns que se deflagrasse de bombas especiais, colocadas anteriormente e acesas automaticamente pelo aquecimento solar. Essa história dos incêndios é uma história meio escabrosa, porque a versão que corre, que é a mais crível, é a mais aceita, é de que o próprio líder da oposição iam no subúrbio e jogavam umas bombas incendiárias com composto químico que com o calor do sol eles incandesciam e tocavam fogo naqueles casebres de palha ali, Goiabal, Lira, Belira, ali, era só casebre de palha. Então eles usavam isso como forma de estimular o ódio. Diziam que era o governo que fazia aquilo contra o povo. Eu não posso dizer quem foi que incendiou. Eu sei que nós não fizemos, eu nunca participei disso. E nem o Neiva, não me lembro. Na verdade, havia acusações mútuas, porque acusavam o Neiva de incendiário. Mas, na verdade, ele não era incendiário. Apareceu, depois que descobriu, que havia uns incêndios também no Piauí, que eram feitos, a gente jogava nas casas de palha, a um grupo interessado em queimar as casas de palha. As casas de palha que havia nos bairros. E essas casas que foram incendiadas. Essa situação vai ficar marcada na memória popular, né, inclusive, né, na poesia. Eu encontrei, por exemplo,
no livro nas memórias do Luiz de França, né? Poeta, compositor, estivador, né? Da região do Portinho e um dos fundadores da Turma do Quinto, a citação de uma poesia, um sambinha, na verdade, que ele compôs na época, chamado Barracão Queimado. Né? Eu não lembro, né, de todo o coisa, mas o refrão dizia mais ou menos assim: ai, 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 que dor, meu barraco foi queimado, não aparece quem queimou. Né? Ai, 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 que dor, meu barraco foi queimado, não aparece quem queimou. Que horror, né? De forma que esse é um elemento fundamental, porque ali a greve muda de sinal, né? Porque as pessoas já não saem para a rua para as mobilizações. As pessoas ficam, quem tem aí no barracão para se precaver, não vem mais para João Lisboa. Fica no bairro cuidando que sua casa não seja mais queimada. Né? Porque fica aquela situação de pânico se espalhando na cidade. De outro lado, né, a situação de auxílio mútuo, ajuda para quem teve, né, quem perdeu tudo, etc. e tal, mas quem ainda tem não vai sair de casa. Né? Então eles formam uma série de comitês de vigilantes. Tem alguns episódios que chegam a pegar a gente e começar a linchar e bater, né? Além, por exemplo, da prisão dos comunistas. De forma que acaba sendo, digamos, um momento de virada nesse sentido da mobilização. Ou seja, o começo dos incêndios é quando a mobilização começa a decair. E aí, né, vai ter um papel importante no final da greve. De pequeno alcance se torna a ação dos bombeiros diante das condições do incêndio, onde tudo é propício à transmissão do fogo, inclusive o vento. Um único carro-tanque possui o corpo de bombeiros. O povo estava de tal maneira descontente com o Poder Judiciário que marcharam, voltaram em direção à casa do desembargador Costa Fernandes. E chegando na hora, soltaram em casa a senhora do desembargador e um netinho. E ela enfrentou o pessoal, disse que ali não entrava, que só entrava passando por causa dela. E o pessoal não entrou, mas tocou fogo na casa. Eu lembro perfeitamente, eu tinha 14 anos, 15 por aí. Daí ia fazer 15 anos. E lembro quando incendiaram o jornal o Diário de São Luís. Eu estava no abrigo velho, ao lado do meu pai. Meu pai estava tomando café, quando ao nosso lado um homem desembrulhou de um jornal, um rifle, e começou a atirar na direção do jornal. E a partir daí o povo correu para lá, e ele saiu correndo também, este homem, na direção do jornal. Daí a pouco eu vi, saiu o pessoal do jornal correndo lá de dentro, e foi quando alguém chegou e jogou gasolina lá e tocou fogo no jornal. Por onde estava Newton Belo, que saiu correndo nessa ocasião, quase conseguiu escapar ileso, o pessoal correndo atrás dele. O Exército, que durante a fase aguda da agitação tinha tomado conta da cidade e recolhido aos quartéis a polícia, certo? Foi desmobilizado e a polícia, o Eugênio reassumiu o cargo e tomou posse. No bairro de Cujabal, situado atrás do cemitério de São Pantaleão, poucos móveis se salvaram. 400 pessoas ficaram desabrigadas. A topografia do local tornava quase impossível qualquer assistência. No bairro de Lira, mais de 100 casas desapareceram, expondo ao desabrigo crianças, mulheres e homens. Isso criou um clima terrível na cidade, né? Porque ninguém suportava mais. A população cada vez mais estava sem moradia, estava clamando, estava atrás de gente do governo, já àquela altura. Aí que Eugênio entra com a Rússia dele, com a inteligência dele, e começa, através da Rádio Timbira, a dialogar com o povo. Olha, venham aqui ao palácio, eu não quero confusão, eu quero vocês junto de mim, eu vou resolver esse problema de vocês, venham para cá, eu vou ajudar, eu vou dar o dinheiro para vocês reconstruir as casas de vocês. E a oposição não tinha esse discurso, não tinha essa mensagem, não tinha o que dar. A oposição só dizia o quê? Não, vamos ficar na praça pública, não vamos sair da praça pública, vamos fazer greve, tal. Aqui tem comida para vocês, que o povo comia na Praça João Lisboa.
né? Era de manhã, de tarde e de noite, não ficava sem ninguém lá. Tinha comida para o povo, tinha tudo lá. Mulheres postas à margem da sociedade, acusadas de incendiárias, são presas para evitar maiores danos. Aí, com esse problema do incêndio, o Eugênio começa esse diálogo e que começa a ter ressonância. O povo começa a admitir de que ele realmente podia ajudar. Os primeiros vão chegando lá e os primeiros que chegavam, ele, olha, está aqui o dinheiro para você fazer sua casa, não sei o quê. E isso aí foi sendo, né, foi ganhando ressonância na cidade, por essas camadas da população que estavam sem casa, que estavam desabrigadas. Aí foi gente em massa para lá mesmo, fazer a fila, e ele ajudava. Aí o povo começou a deixar de ir na Praça João Lisboa, deixar de fazer a greve, deixar de fazer, estava querendo cuidar. A fome já estava batendo, porque não tinha comida, não tinha boi para se matar, não tinha arroz, não tinha nada, mercado não funcionava nada. Os navios que traziam, tudo era importado naquela época, os navios que chegavam aqui, que traziam esse gênero, que traziam essas coisas, os navios não podiam desembarcar as suas mercadorias aqui e nem receber daqui. Chegava aqui e voltava. Então a cidade estava num processo realmente de fome, de desabrigo, de desesperança. Todo mundo já não estava querendo que a greve acabasse. E o Eugênio, com essa mensagem que ele deu, com o discurso que ele teve de chamar, e deu certo, e terminou esvaziando completamente a greve. Formam-se os bandos precatórios. As donas de casa pedem um término para aquela fase caótica e desumana. Inicialmente pouco numerosos, os bandos precatórios recebem adesões em massa e passam depois a solicitar ajuda monetária para os flagelados. A senhora Castelo Branco lidera o movimento. Contrastando com a agitação que ferve em São Luís, o porto está parado, completamente. As notícias dizem que o conflito armado alastra-se aos municípios de Pastos Bons, Passagem Franca, Barão de Grajaú, Mirador, São João dos Patos, localidades de Goiabal e Cajapió, bairro de Codozinho. Mas no porto, apenas os fuzileiros navais passeiam vigilantes para impedir qualquer eventualidade. Em geral, quando a cidade se agita, o cais do porto se acalma. São Luís do Maranhão procura reentrar no ritmo habitual de sua vida, enquanto o coração dos brasileiros tem fé inabalável que a paz justa e democrática voltará a conviver com seus irmãos maranhenses.